Nesse vídeo eu vou falar do operacional mais básico para você começar os seus investimentos, que é escolher a corretora. Nós vamos ver onde nós encontramos investimentos, o que são valores mobiliários, o que são corretoras, a diferença entre um banco e uma corretora, como abrir conta em uma corretora e como escolher uma corretora. Não é algo que você tenha que se preocupar, é um assunto bastante simples, mas eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar e muito a dar o pontapé inicial para os seus investimentos. Então vamos lá. Onde nós podemos encontrar investimentos? Basicamente, nós encontramos investimentos ou no nosso banco ou em uma corretora de títulos e valores mobiliários. Tá? Então, lá no banco, nós temos lá a guia de investimentos, onde o banco vai oferecer fundos de renda fixa, de repente um plano de previdência privada, vai oferecer CDBs ou até mesmo tesouro direto. E também nós podemos ir até uma corretora para termos acesso a esses investimentos. Nós já vamos entender a diferença entre um banco e uma corretora. Mas antes, deixa eu te explicar o que significa valores mobiliários, porque várias vezes esse termo surge. Então, o que são valores mobiliários? Basicamente, são ativos financeiros emitidos por empresas ou instituições financeiras ou até mesmo o governo. Esses ativos, esses valores mobiliários servem para que essas instituições possam captar recursos. Então, quando um banco ele emite um título público, ele quer captar recursos. Quando uma empresa emite uma debênture, ela quer captar recursos para as suas operações. Tá? Esses valores mobiliários, que podem ser ações, debêntures, títulos públicos, CDBs, LC e LCA, CRI, CRA, fundos de investimento, derivativos diversos, enfim, todos esses ativos, esses valores mobiliários, eles são regulamentados pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é um órgão governamental. Para termos acesso a esses valores mobiliários, para fazermos compra e venda, nós vamos precisar de corretoras. Por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, você vai precisar de um corretor de imóveis, certo? Você não vai lá comprar um imóvel com a cara e com a coragem diretamente de um vendedor. Você vai recorrer a uma pessoa especializada que vai entender tudo de contrato, todas as transações, toda a documentação que precisa. Ela vai te dar essa assessoria e muitas vezes também esse corretor é quem vai achar um vendedor de um imóvel na localidade que você queira para você. Então, ele vai fazer essa intermediação entre o comprador e o vendedor de um imóvel. Da mesma forma, as corretoras de valores, elas atuam como intermediárias entre os investidores e o mercado financeiro. Então, para que serve o mercado financeiro? É justamente para unir os agentes poupadores, ou seja, aqueles que têm dinheiro sobrando, daqueles agentes que estão precisando de dinheiro, que podem ser pessoas físicas ou empresas ou até o próprio governo. Então, essas pessoas que precisam de recursos, elas vão até o mercado financeiro e o mercado financeiro é esse facilitador. Então, as corretoras, elas servem para isso, para juntar os investidores aos ativos, a esses tomadores de recursos que estão lançando esses valores mobiliários para poder captar recursos. Elas são instituições que estão ligadas ao sistema financeiro nacional e elas estão autorizadas a oferecer esses investimentos. As corretoras, elas são devidamente regulamentadas, e fiscalizadas pela CVM e pelo Banco Central. Então, quando a gente abre uma conta numa corretora, a gente está num ambiente seguro para poder fazer os nossos investimentos. Então, quais são as funções das corretoras? Então, elas vão participar dessa intermediação de investimentos, elas vão oferecer plataformas de negociação para que a gente possa fazer a compra e venda dos ativos. Elas podem custodiar os ativos, ou seja, elas vão guardar e manter o registro desses ativos em nome dos investidores. Elas podem oferecer serviços de análise e educação, então oferecem cursos, oferecem analistas que dão recomendação de investimentos. Elas vão cobrar taxas para poder realizar os serviços, mas como a concorrência é muito grande, pelo fato delas estarem concentrando
todos os investimentos praticamente disponíveis no mercado financeiro brasileiro, elas com isso conseguem um certo ganho de escala e com isso oferecem taxas e custos reduzidos se comparados aos bancos, por exemplo. Além disso, através da corretora, a gente pode ter acesso a diversos produtos, porque é como se você fosse numa loja multimarcas. Ao invés de você ir no site ou na loja da Nike, por exemplo, e lá só tem tênis da Nike, você vai numa loja como a Centauro e você encontra tênis da Nike, da Adidas, da Olímpicos, enfim, de diversas marcas num único lugar. Então as corretoras servem para isso também, dando acesso ao investidor a diversos produtos. Então, qual a diferença básica entre um banco e corretora? Talvez você não tenha entendido ainda. Basicamente, o banco ele oferece crédito e a corretora ela oferece investimento. Tanto um quanto o outro, eles estão fazendo essa intermediação que eu falei antes, entre os agentes superavitários e os agentes deficitários. A diferença é que os bancos, eles quando emprestam dinheiro, eles não estão emprestando dinheiro no nome do investidor. Então, por exemplo, eu coloquei meu dinheiro num banco, lá no Banco Santander. Esse dinheiro entrou lá no bolo, né, dos recursos à disposição do banco. Quando ele empresta o dinheiro para uma empresa, ele não está fazendo isso em meu nome, certo? Ele está fazendo isso no nome dele mesmo. Então, é como se o banco estivesse emprestando dinheiro com seus próprios recursos. No caso da corretora, não. A corretora ela age em meu nome. Então, quando eu decido comprar uma ação e eu uso uma corretora para isso, apesar de eu usar essa plataforma da corretora, a ação não foi comprada pela corretora, ela foi comprada por mim através da corretora, tá? Então isso tem uma grande diferença. Tanto que quando a gente abre a conta numa corretora, a gente está abrindo uma conta investimento, não é uma conta corrente. Então lá eu não tenho, por exemplo, cartão de crédito, não tenho a movimentação de conta com saque ou débito, não. É um dinheiro que você disponibiliza lá apenas para fazer investimentos. Então aqui, resumindo, então o banco vai oferecer serviços bancários, né, como conta corrente, cartões, empréstimos, financiamentos, né, eles vão captar os depósitos, eles concedem empréstimos, financiamentos. As corretoras não fazem nada disso. As corretoras, por outro lado, o que elas vão fazer? Elas vão intermediar investimentos. Então, se eu preciso comprar ações, Tesouro Direto, CDBs, fundos imobiliários, eu vou até uma corretora para fazer isso. Às vezes fica um pouco confuso porque há uma integração muito grande entre os bancos e as corretoras, porque os bancos têm suas próprias corretoras. Então, quando você entra no site do Nubank, por exemplo, você vai lá e você vai na guia investimentos e você pode comprar uma ação, você pode comprar um título público. A mesma coisa acontece com o Banco Inter e todos os outros bancos. É porque, na verdade, esses bancos eles têm as suas próprias corretoras. Então, existe lá a Bradesco Corretora, a BBDTVM, a Santander, o Nuinvest, Inter. Todos esses grandes agentes, esses bancos, eles também têm suas corretoras, mas também existem as corretoras independentes, tá? Que são corretoras que não estão ligadas a banco. Como abrir conta em uma corretora? É algo muito simples, é mais simples do que abrir conta em um banco, porque não precisa de análise de crédito, né? Basicamente, você vai preencher uma ficha cadastral, vai colocar o seu CPF, vai enviar um comprovante de residência, vai comprovar que é você. Geralmente é tudo feito pelo aplicativo da corretora e às vezes o que você tem que fazer é responder um questionário que eles chamam de perfil de investidor. Então, todo lugar que você vai fazer um investimento, você responde esse questionário, porque esse questionário vai ajudar a corretora a entender que tipo de produto que ela vai colocar à sua disposição, tá bom? Então, como escolher uma corretora? Em primeiro lugar, existem várias listas de corretoras aí no mercado. Então, lá na Bolsa de Valores, na B3, você vai encontrar uma lista. Todos esses links que estão aparecendo aqui, eu vou deixar disponível na descrição. Por exemplo, se você for aqui nesse link, você vai conseguir refinar a sua busca aqui por corretoras e você vai ver todas as 90 corretoras que estão registradas e estão aptas a operar lá dentro da B3, através da compra e venda de títulos, ETFs, fundos imobiliários, né, Tesouro Direto, tudo isso que é operado dentro do sistema da B3. Nem todos os ativos financeiros são operados
dentro da B3, tá? Mas os que precisam de uma corretora para você conseguir fazer isso, tá? Tem uma lista completa também aqui da CVM, tá? Que aqui você consegue ver a lista com o número do CNPJ e o nome da corretora. Então, se por algum motivo você ficou na dúvida se a corretora que você teve acesso na internet é uma corretora idônea, você pode ir lá no site da CVM e buscar e encontrar, ver se ela está ali na lista. Aqui também é uma lista das maiores corretoras que operam no Tesouro Direto. Então, isso é uma lista disponibilizada pelo próprio Tesouro Nacional. Então, em primeiro lugar, a gente tem aqui a XP Investimentos, Nubank, Inter, Banco do Brasil, Itaú, BTG, tá? Então, tem as 10 maiores aqui em termos de Tesouro Direto. Não significa que são as 10 maiores de todas as operações, tá? Mas são grandes corretoras que você pode escolher praticamente qualquer uma dessas aqui que você vai estar bem servido. Mas, de fato, assim, como escolher para o seu caso específico? Eu coloquei aqui 5 coisas que você deveria considerar na hora de escolher uma corretora. A primeira coisa é o seguinte, você precisa pensar nos ativos que você quer negociar. Você vai operar o quê? Títulos públicos, fundos de investimento, ações, vai na linha dos derivativos. Então, cada tipo de ativo financeiro aqui vai ter seus custos relacionados. Tudo vai depender, na minha opinião, aqui dos ativos que você pretende operar. Claro que geralmente a gente começa na renda fixa, pelo mais fácil, e depois vai evoluindo. O que também não te impede de começar com uma corretora e depois mudar para outra corretora. Você também pode ter conta em quantas corretoras você quiser. Eu não recomendo você operar com várias corretoras, porque a gente tem que ser minimalista, né? Tem que ser o mais simples possível para facilitar o nosso dia a dia como investidor, porque a gente não trabalha só com isso, né? Você tem seu trabalho, sua família e também investe. Então, tem que procurar simplificar. Mas, no início, é isso. Tentativa e erro, você vai acabar experimentando. Então, faça a sua pesquisa de preço. Então, quero operar com renda fixa. Então, tá bom. Quais são os custos envolvidos na operação de renda fixa? O que as corretoras me oferecem em relação a isso? Então, geralmente, renda fixa, a gente vai ter custos ligados à negociação, tem custos que podem estar embutidos ali com algum spread que a gente não vê, custo de custódia. Então, por exemplo, no caso de Tesouro Direto, tem um custo que é esse 0,25% ao ano que é cobrado pela B3 e não tem o que fazer. Alguns fundos podem cobrar taxa de administração e às vezes a corretora não tem também o que fazer porque é cobrado pelo próprio administrador do fundo, tá? Mas quando a gente entrar no site da corretora, a gente vai ver todos os custos envolvidos para determinado tipo de ativo financeiro. Então, de renda variável, geralmente é cobrado corretagem por operação. Então, se eu quero comprar ações, então ele vai me cobrar lá uma corretagem para eu colocar a minha ordem. Então, eu quero comprar um lote de 100 ações, a corretora pode me cobrar ou um percentual do valor que eu estou operando, ou pode cobrar uma taxa fixa para realizar essa ordem por mim. A maioria das corretoras hoje em dia trabalham no sistema de custo zero, né? Eu já vou não vou nem passar por tudo aqui, e já vou entrar no site das corretoras para você ver na prática como fazer essa pesquisa. Mas uma coisa que você precisa ficar atento também é em relação a taxas de transferência, tá? Porque o que acontece? Você precisa colocar o seu dinheiro na corretora, na sua conta investimento, e vez ou outra você vai precisar retirar esse dinheiro de lá. Então você precisa ver se sua corretora ela cobra taxas de TED para poder você fazer o resgate do seu dinheiro. Muitas corretoras, a maioria, já não cobra isso também hoje em dia, tá bom? Você precisa observar as plataformas de operação que as corretoras estão oferecendo e quais são os custos envolvidos nessa plataforma. Então, principalmente para quem opera ações ou mini contratos, né, que precisa daquelas plataformas como Profit, como Trade, às vezes a corretora ela vai te cobrar um número mínimo de operações para disponibilizar essa plataforma para você. A questão do atendimento humanizado é muito importante isso,
porque às vezes a gente precisa resolver algum problema e só ficar falando com bot é muito ruim. E também você precisa observar o conteúdo que a corretora oferece. Então, ela tem, por exemplo, salas ao vivo para fazer as operações, ou oferece uma plataforma com cursos para você entender sobre os diversos ativos financeiros, ou tem recomendação, carteiras recomendadas. Então, tudo isso é importante. Essas são as 5 coisas que você deveria considerar na hora de escolher uma corretora. Eu vou entrar aqui rapidamente no site da Rico. Então, ó, zeramos a corretagem para você investir em ações. Nenhuma dessas corretoras aqui eu estou recomendando, só peguei como exemplo. Então, eles falam aqui, ó, conta Rico, 0 para abertura, 0 para manutenção, saque da conta via TED é 0, para Tesouro Direto 0, só cobram a taxa que é a própria da B3, 0,25% ao ano. Então você vai olhar isso com muita calma, vai ler. Tem aqui a CM Capital, tá? Que é a corretora que eu uso. Então eu vou dar um exemplo. A CM Capital, por que eu escolhi ela? Principalmente por causa das operações com opções, que eles cobram 0 para operar opções e 0 para o exercício de opções. Então, para o meu perfil de investidor, isso é algo importante. Se a gente olhar, por outro lado, aqui a Toro Investimentos, a gente vai ver que eles cobram para o exercício de opções. Olha como há diferença. Então, assim, a maioria aqui do básico é tudo 0, mas se a gente for entrar na parte de opções, deixa eu ver aqui, exercício de opções, aqui embaixo, ó, eles cobram 0,5% do valor operado para o titular e 0,5% do valor operado para o lançador. Então, ou seja, tem um custo. Então, se eu faço uma operação de opções que me rentabiliza 1%, eu vou pagar 0,5% do volume para eles. Ou seja, eu estou perdendo 50% da minha rentabilidade. Então, para mim, não faz sentido, para o meu perfil de investidor, ter uma conta e operar com a Toro. Eu espero que você tenha entendido, então, por que é necessário atuar via uma corretora de valores, o que é uma corretora de valores, quais são esses pontos importantes a serem considerados para escolher uma boa corretora. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal e acompanhe a sequência de vídeos, porque nós estamos fazendo aqui um curso bem interessante para você conseguir começar os seus investimentos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.